Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. A gente vem aqui para mais um encontro. A gente tem conversado sobre algumas questões de dificuldades de aprendizado, algumas questões escolares. E hoje a gente vai estar conversando sobre apraxia de fala na infância. Infelizmente, nós temos poucos estudos, né? É muito novo no Brasil a apraxia. Nós tivemos aí 5 conferências sobre apraxia de fala, onde vem trazendo informações para todos nós, né? Para as pessoas profissionais e pais que muitas vezes buscavam um diagnóstico do seu filho e não conseguia. E nós, como profissionais que estamos cada dia buscando aprender mais e mais para poder ajudar as nossas crianças aí, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a apraxia de fala dentro de um contexto escolar, como nós podemos ajudar essa criança com as suas dificuldades no seu dia a dia aí dentro do seu aprendizado, tá bom? Então, nosso tema hoje é a apraxia de fala. O lema da apraxia é: eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo, eu entendo mais do que você imagina. Então, por que que se tem esse lema? Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, as crianças com apraxia de fala, elas têm plena consciência de tudo o que está se passando à sua volta. Elas conseguem compreender com perfeição os comandos, ela consegue compreender os comentários, elas conseguem entender as conversas, e elas gostariam de responder, né? Elas entendem tanto que elas gostariam de participar dessa conversa. Então, só que quando elas vão fazer esse ato motor de falar, a fala não sai. Então, por isso que ela diz que ela sabe mais do que ela fala, ela pensa, né, mais, ela entende mais do que a gente imagina. Porque às vezes a gente pode fazer algum comentário, isso a gente vê muito acontecer, um comentário e outro perto de alguma criança com alguma necessidade especial, e a gente acha que ela não sabe ou não percebe, né? Então, na grande maioria das vezes ela percebe sim, e na praxia de fala especificamente que a gente está falando hoje, elas compreendem tudo à sua volta, tá bom? O dia que foi escolhido para conscientização aí da apraxia de fala na infância, tanto no Brasil quanto no mundo, foi o dia 14 de maio. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei uma animaçãozinha aí, uma figurinha, depois vocês dão uma olhadinha com calma aí, só para que a gente possa estar, vamos começar a conversar, né? Então, quando a gente fala de apraxia de fala, ou como alguns profissionais chamam dispraxia, né? Mas dentro da fonoaudiologia, o termo apraxia de fala já é usado, já é o correto, tá bom? Então, a apraxia de fala surgiu através de um estudo no Comitê Americano, ASHA, com mais de 1.000 crianças, e dentro dessas crianças aí observou-se que uma porcentagem de 3 a 5% tinha alguns problemas relacionados especificamente à fala. E aí surgiu então estudos e a Associação Americana, a ASHA, sobre a praxia de fala na infância, para que venha ser trabalhado e estudado, né? As questões da apraxia. Porque o que que acontece? A apraxia, ela pode estar associada a outras questões. Então, é muito importante que um profissional que for trabalhar com essa criança, ele tenha um conhecimento vasto sobre as questões sensoriais, as questões de aprendizado, né, os desenvolvimentos neurológicos da criança, né, suas fases de aprendizado, para que ela venha poder colaborar com o fonoaudiólogo, que é quem vai fazer o diagnóstico de apraxia de fala. Quem dá esse diagnóstico é o profissional de fonoaudiologia, tá bom? Então, eu coloquei algumas questões para a gente estar conversando, né? Então, a comunicação, né? Então, a linguagem e a fala. A grande maioria das vezes, a gente fala porque a gente precisa se comunicar, né? Então, a minha fala nada mais é do que a minha maneira de comunicação.
Então, quando eu estou tentando me comunicar e o outro não me compreende, isso causa em mim algumas questões, né? Eu posso ficar um pouco mais irritada, eu posso ficar chateada, posso ficar pensando por que que ele não está me entendendo, se eu estou tentando ser o mais clara possível. E isso nas nossas crianças também acontece. Então, quando a gente pensa em apraxia de fala, pessoal, a gente não tem que pensar que é só uma dificuldade de fala. Ela vai trazer um monte de outras questões que também vão precisar ser trabalhadas e auxiliadas com as nossas crianças, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aspectos emocionais. Provavelmente, essa criança vai chegar para você com alguns outros agravantes, né? Pode se tornar uma criança agressiva? Pode, porque ela vai ficar irritada, porque não consegue se comunicar. Pode ficar uma criança introspectiva, que não tem interesse mais por amizade, por brincadeiras. Pode. Porque num contexto escolar, né? Pensa essa criança chegando lá, todo mundo se comunicando, todo mundo se apresentando e ela não consegue. Ela não consegue desenvolver essa habilidade de comunicação para se fazer entender. Então, no momento de brincadeira, ela não consegue dizer o que ela quer. No momento de uma roda de conversa, ela não consegue explicar o que ela está pensando, né? Então, isso vai causar nessa criança, algumas emoções que vão realmente se fazer ela ficar irritada, fazer ela ficar chateada, ela vai ter dificuldades de relacionamento, né? Então, talvez ela venha desencadear um comportamento mais agressivo. Isso tudo precisa ser também trabalhado. Com relação ao seu aprendizado, se a gente for falar em alfabetização especificamente, a gente vai realmente ter algumas dificuldades grandiosas. Por quê? Porque a gente escreve o que a gente fala, né? A minha escrita nada mais é do que a minha fala, o que eu falei para que uma outra pessoa possa entender lá na frente, ou dar um tempo depois, ou uma carta, um livro, né? A escrita nada mais é do que o meu pensamento e a minha fala. Se eu não consigo, se eu tenho dificuldades de manipular aí as minhas questões de fala, provavelmente também eu terei dificuldades na alfabetização. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente pensa nessa criança e no aprendizado dessa criança, vamos pensar aqui na fala, né? Vamos imaginar que a nossa boca ela é um mini corpo, né? Então esse mini corpo ele precisa de fazer alguns movimentos para que as coisas possam funcionar. Então vamos imaginar aqui a nossa boca como se fosse um mini corpo, tudo bem? Então agora vamos pensar aqui o nosso corpo. Quando eu falo pega aí um óculos. Então, o meu cérebro entendeu que eu preciso fazer um movimento com a minha mão, pegar a minha mão, fechar a minha mão no objeto e segurar o óculos. Se eu falar, pega um copo d'água, a mesma coisa. A minha mão vai entender que o meu cérebro mandou o comando para minha mão. Eu vou lá na geladeira, eu abro a geladeira com uma mão, com a outra mão eu pego a garrafa de água, fecho a geladeira, coloco a água no copo e tomo a água. Agora, o que aconteceu? O meu corpo, né? O meu cérebro, eu falo que tudo acontece aqui dentro, né? Então, o meu cérebro mandou o comando para o meu corpo do que eu queria e o meu corpo obedeceu. Então, o meu corpo entendeu que eu queria pegar um óculos. O meu corpo entendeu que eu queria tomar um copo de água. Ele tanto entendeu que ele realizou os comandos corretos para que isso pudesse acontecer. Tudo bem? Então, agora vamos voltar aqui para nossa boquinha. Faz de conta, então, que a nossa boquinha é um corpo e que aqui dentro do meu cérebro está mandando o comando para falar a palavra tatu. O que eu preciso fazer para essa palavra sair? Primeiro, a minha língua tem que entender que quando eu falo tá, a minha língua, ó, tá, deixa eu fazer aqui a minha mão, ó, tá,
tá, a língua da gente vai bater, ó, tá, para fora, né? Eu preciso entender que quando eu falo eu faço um biquinho, né? Quando eu faço tá de novo, a minha língua vai bater de novo aqui em cima. E quando eu falo fecha, o a abre. Então, tá, tu. O meu cérebro mandou esse recado para minhas questões articulatórias de boca para obedecer e sair a palavra. Mas não é só isso, né? Existe uma força que eu faço, existe um som que eu faço, existe todo um movimento. Se aqui dentro, vamos usar essa brincadeira, desse corpinho que é a minha boca, ele não compreende o recado que o meu cérebro deu, eu não consigo fazer isso. Na apraxia de fala, existe aqui, ó, um fiozinho. O cérebro mandou o recadinho, eu compreendi, mas quando eu vou realizar toda a fonoarticulação para poder realizar a minha fala, o que que aconteceu? Desligou o fiozinho. Então eu não consigo. É muito comum crianças com apraxia de fala, elas terem a prosódia, as que conseguem, né, as que vão em tratamento, ter uma prosódia engraçada, engraçada no sentido, assim, diferente, né? Por exemplo, se a gente se uma criança fala bola, ela conseguiu falar bola, então ela não fala bola, pode ser que ela fala bola. Então a prosódia também ela fica um pouco alterada por conta das questões de como a gente comentou agora, as questões de articulação, de força, né? Então é por isso que dentro da alfabetização a gente vai ter um trabalho bem específico de consciência fonológica, o método fônico ajuda muito. Às vezes, hoje em dia, né, a gente tem aí muitos métodos, né? Então, algumas professoras gostam do método global, né? E tão outros aí. Na apraxia de fala, por algumas questões até de experiência, de trabalho, o método fônico, ele ajuda muito, né? Quem for atender aí em consultório uma criança, né, como um terapeuta, é, um psicólogo, um psicopedagogo, trabalhar as questões do fonema com as nossas crianças com apraxia ajuda demais, né? São pistas que a gente dá para que ela possa vir desenvolver aí os sons das letrinhas, né? É muito comum que as crianças com apraxia de fala, elas tenham a tonicidade das vogais mais forte, né? Por exemplo, quando ela vai fazer lá a terapia com a fono, e a fono for começar com as vogais, né? E depois for colocando as outras consoantes. Então, por exemplo, na palavrinha picolé, é muito provável que ela vai falar ioé. Por quê? Porque a vogal são as tonicidades mais fortes que a criança vai assimilar, tá bom? Então, com as questões do aprendizado, é muito importante que a gente faça um material individualizado para ela, busque questões que chamem a atenção dela, um personagem que ela goste, montar toda uma estratégia de trabalho dentro de alguma coisa, de algum personagem, de alguma coisa que chame a atenção e que ela possa desenvolver uma atenção sustentada, né? Porque a gente conseguindo fazer com que ela tenha uma atenção sustentada, a gente vai conseguir com que ela tenha também questões de memorização, que vai ser tão importante nas suas questões, não só de aprendizado de fala, que é a fono, que vai estar trabalhando essa terapia, mas para a gente dentro dos contextos aí de alfabetização, de letramento, de dificuldades de leitura e escrita, tá bom? Então, quando a gente fala de apraxia, né? Então, é a inabilidade, né? Do movimento da criança articular, aí o planejamento, né? Motor da fala. Então,
Então, o que seria a praxia, né? Praxia, a nossa praxis. Praxis é a ação. Então, eu coloquei aqui um conceito, né? Ação simultânea de grupos musculares, diferentes movimentos voluntários. É isso que a gente acabou de falar, né? A gente fala, são movimentos da nossa boca que a gente faz voluntariamente e alguns, pessoal, até involuntariamente. Sabe quando a gente toma um susto, a gente faz, né? Então, é um movimento involuntário que a gente consegue articular para fazer isso daí, tá bom? Capacidade de executar movimentos coordenados, ação, momento, é a habilidade do cérebro conceber, organizar uma sequência de ações, mesmo não familiares, habilidade que permite interagir efetivamente com o mundo físico. Então, a praxia, né? Praxis é a nossa habilidade de ação, né? Então, a apraxia é a inabilidade, né? Então, a criança tem a intenção de falar, ela tem a intenção de conversar, ela tem a intenção de desenvolver essa conversa, mas ela não consegue ter as habilidades, né? A articulação, ela não consegue o movimento, o planejamento para desenvolver essa fala, tá bom? Então, algumas observações das dificuldades com a praxis, né? Então, alterações no nível de alerta, ela não, sem foco, respiração irregular, um sono irregular, são crianças que têm dificuldade para dormir, parecem desorganizadas, são crianças que às vezes vão corre meio sem jeito, assim, movimentos bruscos, né? Por exemplo, você vai falar para ela, pega essa caixinha para mim, ela não sabe a força que ela fala, ai, pega aquilo, né? Às vezes até derruba no chão, vai brincar, ela não tem muita noção da brincadeira. Vou usar um termo aqui, é uma brincadeira pobre, sabe? Talvez você der uma bonequinha, ela vai ficar ninando aquela bonequinha ali por um tempão. Se você der um carrinho, ele vai falar aquele carrinho ali por um tempão. Ou algumas crianças também não conseguem entender a funcionabilidade desse brinquedo. Pode acontecer, né, de às vezes pegar um carrinho e não saber como brincar direito com aquele carrinho, ou a bonequinha a mesma coisa. Então, são questões variadas, né? Cada criança é uma criança. Por isso que é muito importante, quando a gente pensa em terapias, a gente buscar entender que a terapia ela precisa ser individualizada. Então, o material que eu preparar para trabalhar aquelas dificuldades de aprendizado dele, nem sempre esse material com a criança também com apraxia vai dar certo para outra, porque cada criança tem a sua particularidade. Então, é muito importante que a gente consiga fazer para desenvolver um trabalho para cada uma dessas nossas crianças. Até porque, pessoal, as crianças que já vêm aí, que já chegam muitas vezes em consultório com as suas dificuldades de aprendizado, seus transtornos, e no caso que a gente está falando hoje, a apraxia, elas já vêm às vezes muito fragilizadas por questões né, de bullying na escola, de insegurança. Então é muito importante que a gente, antes de qualquer coisa, acolha, né? E eu sempre falo, quando a gente começa, se a gente for buscar e fazer uma ficha avaliativa aí, né? Quando a gente começar a conversar com a criança, eu sempre falo, comece observando o ponto forte, né? O que ela tem de melhor. Então vamos começar a nossa conversa pelo seu ponto forte, por aquilo que você vê que ela tem de melhor. E aí, quando a gente criar um vínculo aí de conversa, a gente vai desenrolando aí o nosso novelo até chegar aonde a gente quer, tá bom? Então leva muito tempo para ter uma ideia. Às vezes você pergunta uma coisa simples, né? E mesmo que ela não consiga, né? Ela tenha dificuldade da fala, tenha apraxia, ela não consegue desenvolver aquilo, levar a mão onde ela quer, tá bom? A imaginação é pobre, conhece pouco conhecimento sobre os objetos, pobre iniciativa em ambientes novos.
Claro, por quê? Porque é uma criança que vai chegar e não vai conseguir conversar, né? Eu conheço uma pessoa que a criança dela tem, né, apraxia, e ela é uma menininha, uma graça, e a mãe estava um tempo desse atrás muito chateada, porque assim, houve um evento no condomínio e convidaram todas as crianças e não convidaram ela. E aí uma das pessoas responsáveis falou: "Ah, a gente nem chamou porque ela não consegue conversar com as outras crianças." Então, assim, ela, lógico que ela já vai chegar, né, com algumas questões de constrangimento, envergonhada, porque ela sabe que os outros estão conversando e ela não está conseguindo se fazer entender, né? Então, olha que triste, né? Infelizmente, isso ainda acontece, né? A dificuldade para cruzar uma linha, né? Então elas têm dificuldade de andar, ela tem dificuldades motoras, pessoal. Por isso que é tão importante também aí nas questões da apraxia ter um trabalho de um TO, né? O TO ele vem auxiliar muito. O que que eu sempre, às vezes algumas pessoas perguntam, né? O que que o TO vai ajudar? Eu sempre falo assim, né, o TO vai ensinar essa criança como fazer esses movimentos, né? Então, às vezes o TO nos auxilia até nas questões do aprendizado. Então, às vezes a gente está trabalhando as questões, às vezes o fono está trabalhando algumas sílabas, a gente na dificuldade de aprendizado vai ajudar dentro daquelas sílabas que a fono está trabalhando, e o TO também vai fazer alguma brincadeira, alguma coisa que envolva exatamente aquele movimento daquela letrinha, daquela sílaba, né, com a criança, então vai também nos ajudar. Por isso que uma equipe, né, multidisciplinar é tão importante, para que a gente possa, todos nós aí, nos ajudarmos e assim ajudar essa criança e essa família que eu tenho certeza que já vem também fragilizada. Até porque, pessoal, se a gente for falar em apraxia de fala, tem uns 10 anos, eu acho que no máximo, que a gente ouve falar em apraxia no Brasil, né? Nós tivemos a 5ª conferência de apraxia de fala na infância. Hoje nós já temos alguns materiais em português, mas quando se começou o movimento de apraxia, não se tinha nenhum documento, nenhum estudo, nada em português, era tudo em inglês, tá? Mas aí, graças a Deus, né, as pessoas foram buscando, foram estudando, os profissionais foram indo atrás, aí a gente conseguiu grandes resultados aí na área para o estudo mesmo da apraxia, tá? Então, a dificuldade de coordenar a sequência de movimento, a gente já conversamos, de preparar o corpo para pular. Sabe, aquela criança que você fala, agora pula essa linha. Então é muito simples, né? Pá, pulou. Essa criança ela vai ficar, sabe? Tentando ver como ela vai fazer. Às vezes, para pular, você marcou com giz de cera, com giz de lousa no chão, e aquilo para ela vai ficar pensando, vai ficar balançando o corpo para ver como ela vai conseguir pular aquilo dali por conta mesmo das suas questões sensoriais e das suas questões motoras, tá? Então, a apraxia na infância, de fala na infância, é um distúrbio neurológico, motor da fala, resultante de um déficit na consciência e precisão dos movimentos necessários, né? A gente já falou um pouquinho aí, as crianças elas não conseguem organizar para falar aquilo que elas gostariam, tá bom? Um, é, cadê? Cadê? A habilidade da criança em posicionar, temporalizar sequências de gestos articulatórios, como a gente conversou. Ela quer falar, ela tenta falar, mas quando ela vai organizar nas suas questões aqui da boca, ela não consegue. Uma coisa importante, pessoal, se a gente parar para pensar, a gente precisa sentir o que a gente fala, né? Porque é sentindo que eu consigo falar. É porque a gente já está tão mecânico na fala que você não percebe que quando você fala, o seu veio para cá, bateu aqui, o A abriu a boca, a gente não percebe isso. Essas crianças com apraxia de fala, elas não conseguem fazer essas articulações. Elas têm essa incapacidade, essa insensibilidade também
não conseguem perceber quais são os seus movimentos corretos. Como eu falei, né? O tá que vai lá para frente, quando eu faço cá, a minha língua vem para trás, elas não conseguem perceber isso. E uma outra coisa também, pessoal, crianças com apraxia de fala, elas têm dificuldade com alimentos. Então, provavelmente ela vai querer comer comidinhas mais pastosas, tipo papinha de neném mesmo, por questões sensoriais, tá? Eu conheço, por exemplo, uma criança que ela comia papinha, comeu papinha de neném até os 7 anos e meio. Não se conseguia mudar essa situação. Agora a mãe começou a introduzir outros alimentos e com muitas dificuldades está conseguindo. Essa criança que eu estou comentando, ela tem autismo e como comorbidade a apraxia de fala. Então, crianças com apraxia, elas podem ter muitas dificuldades sensoriais de boca também, tá? Ou, por exemplo, comer só um tipo de bolacha quando come, por exemplo, eu conheci uma outra criança que só comia nuggets, não aceitava uma outra coisa, só era nuggets, só comia nuggets, almoço, nuggets, janta, nuggets, não. Conheci algumas que também só comiam a papinha de neném, que às vezes a mãe teve muita dificuldade de trocar, ou alimentação. Então, são crianças que, além das dificuldades de fala, né, dos seus comprometimentos de fala, elas também vão ter essa dificuldade na questão da alimentação por questões sensoriais, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho dos desenvolvimentos motores aí, né? Com 2 meses, a gente espera aí que as crianças tenham uma vocalização, né? Quando escuta um barulho, assusta, ou quando a mamãe canta ou conversa, né? O olhinho já busca aquele som. A gente já espera também que faça, né? Né? Que as mães aí ficam toda boba quando olha, ele tá conversando, e a gente até responde, né? Eles fazem, a gente responde. Então, isso é muito saudável, né? Isso é muito saudável. Com 5 meses, né, já é mais forte aí, né? Com 10 meses, a criança já está começando aí a fazer mamar, papar, né? Com 1 aninho, a gente já espera que ela fale 10 palavrinhas, tá? Então, a gente já espera que ela fale papá, mamãe, né, meu, neném, palavrinhas simples assim, tá bom? É o que a gente já espera. Então, com 18 meses, a gente fala que ela já vai falar de 30 a 50 palavras, com 3 anos ela já fala relatos simples, e a gente espera que uma criança com 4 anos já fale como um adulto, vamos dizer assim, né? Já consiga relatar questões e conversar e debater com 4 anos. Uma coisa muito, muito legal da gente pensar é que, assim, às vezes a gente tem algumas crianças que a mãe, quando relatam para a gente que vai, né, tá com dificuldade de aprendizado, e quando a gente vai ver as questões dela lá atrás, assim, a gente pergunta, né, como que era quando bebê, né? Ela fala, ele era muito quietinho, uma criança muito quietinha, uma criança que não deu trabalho nenhum, e não, e aí eu pergunto, mas quietinha como, né? Fazia barulhinho? Não, não fazia. Então, pessoal, a gente tem que, quando a gente for, né, fazer a nossa pesquisa aí dentro das questões para a gente conhecer a nossa criança, prestar muita atenção nessas coisas. Criança quietinha não é bom, né? Não é uma vantagem as crianças serem quietinhas. Às vezes as mães falam, ele foi uma criança que não gostava de ficar no chão, não engatinhava, não gostava de pôr a mão aqui, pôr a mão ali, por questões. Aí depois a gente vai ver que é por questões sensoriais, né? Porque todo o nosso desenvolvimento corporal nos ajuda
os nossos desenvolvimentos de pensamentos, de fala e tudo mais, né? Então, é muito importante que as crianças não pulem fases da sua etapa de desenvolvimento, né? Então, é muito importante que a gente observe isso aí nas nossas crianças. Foram crianças muito quietinhas, foram crianças que não, a mãe chegava, conversava, ou chegava alguém, não tinha, a gente fala que ela não tem intenção de comunicação, né? É uma criança que não tinha intenção de comunicação, e isso não é bom. É aquela criança que muitas vezes a mãe dava um mamazinho para ela, tá lá com ela no peito, dando um mamar e olhando para ela, é uma criança que não busca olhar para a mãe, também não é uma coisa muito boa, né? Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento quando a gente for ter a nossa conversa aí com os pais para poder entender melhor o que está acontecendo com essa criança, tá bom? Então, o planejamento motor da fala. Fala é uma tarefa complexa, envolve músculos por parte do corpo, o movimento deve ser muito preciso. Isso a gente já deu uma conversadinha aí, tá bom? Então, um modelo de produção de fala, né? Cognição, a ideia, a consciência do que falar. Então, eu vou pensar, vou analisar o que eu vou dizer. A minha linguagem, a linguagem adquirida, aquilo que eu vou falando. Por exemplo, quando eu falo bola, não tem acento, mas eu sei a tonicidade de cada letra. Bola. E eu também sei que o B é o B e o O é o O. Os dois juntos fazem bo. Então, eu entendo essa sílaba. Então, eu entendo bola, eu entendo casa, mesmo sabe, e consigo planejar na minha cabeça a maneira de falar casa, consigo aprender que o K com A faz o K e assim por diante, tá? E o planejamento motor, o meu planejamento, a minha programação e minha execução. O que seria isso? O meu planejamento, a minha programação e a minha execução. Então, quando eu penso em falar casa, eu planejei casa, programei para falar, executei. Como que eu programei para falar casa? Eu fiz o casa. Então, eu abri ca e fechei za, né? Abri de novo. Então, isso é a minha execução, tá bom? E isso, essas crianças com apraxia, elas têm realmente grande dificuldade, tá? Então, quem vai fazer esse diagnóstico, como a gente já conversou, é um profissional de fonoaudiologia que vai fazer o diagnóstico dela, né? E vai aí encaminhar as terapias necessárias de apoio para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível, né? Nós vamos precisar aí, né, além do fonoaudiólogo, claro que ele que é o quem vai dar o norte aí, a gente vai precisar dos terapeutas, né? Eu acabei de falar o terapeuta ocupacional, neuropediatras que vai pedir todos os exames aí, né? Para a gente ver quais se tem alguma outra questão de comorbidade, e os psicólogos para ajudar nas questões emocionais, nas questões mesmo até do aprendizado, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo também, tá? Na maioria das vezes não é possível diagnosticar uma criança com menos de 2 anos. Hoje, uma terapia de fala sempre se começa com, né, a grande maioria das vezes aí se começa com 3 anos, né? Então, no caso da apraxia também. O que acontece? Lembra que a gente conversou agora sobre crianças muito quietinhas, crianças que não têm intenção de comunicação, e a mãe começa a perceber algumas coisas, já buscou um neuro. Então, o neuro já vai encaminhar. Então, quanto mais cedo a gente começar as terapias com essa criança, melhor. Ah, mas pode ser que lá na frente ela não tenha apraxia? Ok, mas pelo menos também não se perdeu tempo aguardando aí as coisas acontecerem naturalmente, porque muitas vezes elas não acontecem, né, pessoal? Existe um tempo para as coisas acontecerem dentro de todos os ciclos da nossa vida, não é verdade? Então, dentro dos períodos de desenvolvimento de habilidades, de escrita, de leitura, de fala, também acontecem dessa maneira, tá? Então, criança, só uma questão de curiosidade para vocês, para a gente ver aqui como a apraxia de fala é uma questão complexa e precisa mesmo de. Opa!
e precisa mesmo de uma atenção maior, né? Então, uma criança com transtornos de fonoaudiologia, de fonoaudiólogos aí, é, é, transtornos fonológicos, desculpa, em média precisam de 21 a 42 sessões, né? Uma criança com apraxia, ela precisa de 100, no mínimo de 151 sessões individuais, variando, podendo chegar de 164 a 168 para atingir o mesmo nível de fala inteligível aí, tá bom? Então, uma criança com apraxia, ela precisa 81% mais terapias do que uma criança só com uma dificuldade aí específica de linguagem, tá? E quando a gente pensa nisso, é assim, por um lado é até angustiante, porque essa criança não vai ter só as terapias de fonoaudiologia, né? Ela vai ter o TO, ela vai ter o psicólogo, ela vai ter um psicopedagogo. Então, por isso é que a gente precisa estar sempre muito aberto, né? E com muita intenção de colaboração, porque muitas vezes essa mãe já vai vir muito cansada, essa criança já vai vir muito cansada de uma semana inteira cheia. Então é muito importante que a gente esteja mesmo inteiro naquilo que a gente for fazer, para que a gente possa realizar com excelência aí o nosso trabalho, tá? Então, os tipos de apraxia, né? Então, nós temos a ideativa, apraxia de uso de objeto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? Então, a gente pode pedir para uma pessoa, por exemplo, assim, ele vai fumar um cigarro, então, às vezes, ele vai pegar, vai acender, mas nem vai acender e coloca aquilo ali na boca e fuma sem ter acendido mesmo, sabe? Ele não consegue se organizar nas questões práticas ali de elaboração, de execução de movimento. Eu já conheci uma pessoa que ela, uma das vezes, ela foi pegar uma água e aí quando ela foi pegar a água e a gente botou um copo assim e ela colocou a água toda fora do copo e ela não se deu conta e ela pegou o copo vazio. Então, são questões assim sensoriais, questões motoras mesmo, de percepção motoras do que está fazendo, né? Uh, Elas não conseguem fazer uma sequência de movimentos. A apraxia de fala é uma sequência de movimentos aqui na boquinha, né? As questões de fonoarticulação. Essa ideativa são mesmo questões de movimento. Eu coloquei só para que a gente possa ver, só para a gente ter mais uma informação, tá? Então, a ideomotora é a capacidade de completar um ato de forma voluntária. Então, é um exemplo que eu coloquei aqui. Então, às vezes você vai falar para a pessoa assim, olha, faz para mim agora aí o nome do pai, né? Vamos dizer que ela seja católica. Então, ela não vai conseguir se organizar para fazer este movimento. Eu pedindo, ela não consegue entender por onde ela começa, aonde vai a mão. Por exemplo, se eu falar para ela assim, vamos dizer que seja uma menina, né? Vai agora, passa o batom e ela pode até pegar aquele batom e ficar pensando como ela vai fazer. Mas se ela tiver num momento sozinha lá, tranquilo, pode ser que ela consiga fazer o nome do pai, e pode ser que ela consiga passar o batom sem problema nenhum, tá? É questões mesmo da organização quando o outro está falando, tá bom? Então, ela tem a construcional, que é a incapacidade de construir figuras geométricas, montar quebra-cabeças, desenhar cubos, figuras, incapaz de fazer um desenho com um molde. Sabe lá na educação infantil, quando a gente vê lá, siga o modelo, aí tem lá um triângulo amarelo, um quadrado azul e a criança vai pintando para fazer na sequência. Não consegue fazer, né? Quando a gente fala, olha, eu vou fazer aqui esse movimento e você vai fazer, copiar na sua folha. Também tem dificuldade de fazer, tá bom? Então, são a incapacidade de cumprir sequências de movimento, tá bom? Então, a apraxia de vestimento é a perda de capacidade de vestir-se, né? Mantendo capacidades motoras simples e cognição global. Ela não consegue muitas vezes, pessoal, colocar uma blusa, colocar as duas mangas, né? Coloca uma e não consegue de jeito nenhum, não consegue entender o movimento para colocar a outra manga, tá? Ou coloca, por exemplo, a criança vai colocar lá a cuequinha, ela coloca um pé e não consegue achar o lugar do outro pé de jeito nenhum, tá? Então,
também é uma dificuldade aí, né, que a gente também precisa de ajuda e o terapeuta ocupacional vai auxiliar demais nessas questões, tá bom? Então, a praxia da marcha é a incapacidade de iniciar movimentos espontaneamente, organizar a atividade gestual da marcha, ocorrendo com a marcha em pequenos passos. Por exemplo, se eu colocar uma música e pedir para a gente, ó, vamos trocar o passo no pam, 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 ela não consegue bater dentro daquele ritmo, sabe? Se eu falar, por exemplo, uma coisa também, se eu colocar uma musiquinha, falar, a gente vai andar e toda vez que a gente pisar no chão, a gente bate o pé, tá? Toda vez que eu pisar com o pé direito no chão, eu bato a minha mão. Ela também vai se perder aí, tá bom? São nessas questões. Então vamos lá. É, tem essa apraxia mielocinética, que é a incapacidade de executar movimentos adquiridos, delicados, a rapidez e habilidades estão afetadas, independente da complexidade do gesto, pode ser identificada na mímica, sendo mais evidente quando se testam os distais. Então, o que, que acontece? São crianças que, por exemplo, ou crianças ou adultos, né? Que se eu, por exemplo, falar para ela assim, é, pega o seu ferrinho de passar roupa e vem passar roupinha aqui. Ela não consegue compreender a função ali daquilo que é para fazer. Por exemplo, se eu falar para ele assim, pega o seu carrinho e passa em cima da estradinha que eu fiz aqui. Ele também já meio que se perdeu aí, não consegue realizar. Algumas das vezes, até quando você vai fazer atividade sensorial lá na caixinha de areia, que você faz um caminhozinho, sei lá, faz lá uma bolinha e fala, passa o dedinho aqui dentro dessa bolinha. Ele também fica meio perdido, porque ele não sabe a força que ele faz para passar, se passa rápido, se passa devagar, o caminho ele vai, sabe, mesmo que seja um circo, ele vai fazendo aquilo, vai ficando meio tortinho ali, meio tremido, porque também tem aí as suas dificuldades, tá bom? Então, a bucofacial é a incapacidade de realizar os movimentos voluntários, deglutição e movimentos de línguas, movimentos faciais, né? Então, por exemplo, são movimentos voluntários, né? Então, por exemplo, se eu falar assim para você, olha, passa a sua língua aqui que tá sujo, né? Você vai fazer para limpar. As crianças as pessoas, né, com esse tipo de apraxia, eles não conseguem fazer isso também voluntariamente, mas involuntariamente eles conseguem fazer. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo: lamber os lábios, soprar um fósforo, mas automaticamente fumam e recolhem migalhas dos lábios. Às vezes, se eu pedir até para essa pessoa fazer, faz um biquinho para mim, faz, ó, não consegue fazer essa protuberância de bico, mas às vezes para fazer o do fumar, a pessoa consegue fazer, né? Infelizmente, né? Fumar não faz bem para ninguém. Tá bom, pessoal? Então, nós temos a agnóstica, né? Que se retrata por alguns autores como a associação entre as apraxias com as agnosias, né? Então, o que acontece? São dificuldades de reconhecer a utilização, né, de gestos, não reconhece os objetos e as suas utilizações. Então, elas têm muitas dificuldades de reconhecer as coisas e as situações, tá bom? Vamos lá? Então, temos também a apraxia diagnóstica, que consiste na má cooperação na execução das tarefas bimanuais. Então, vamos dizer que, lembra que eu deixei um exemplo aqui, mas vou trazer o exemplo da geladeira de novo. Sabe quando você vai lá, com uma mão abre a geladeira, com a outra você pega a garrafa de água, aí você empurra a geladeira, às vezes até com o corpo mesmo, empurra a geladeira lá com o corpo. Essas pessoas também vão ter essas dificuldades. Eu coloquei aqui um exemplo: uma pessoa deposita sobre o balcão da loja o dinheiro, que deve após uma compra, com a mão direita pega com a outra pega o objeto que foi comprado. Então, essa pessoa ela vai ter também essa dificuldade de se organizar, tá bom?
Então, voltando aqui a falar da apraxia de fala, né? Eu trouxe aqui um método que é o método da Jandira Jardine, que é o método das boquinhas. É um curso que ela dá, é um curso excelente, ela é uma profissional excelente, é um curso muito rico aí para quem trabalha com as dificuldades de aprendizado, trabalha com alfabetização. E aí, exatamente aí nessa figura, a gente tem as posições, né? A gente fala que são pistas para que as crianças possam aí fazer os movimentos corretos, né? Então, o A, E, I, né? Então a criança olhando, ela consegue aí, a gente consegue fazer a ligação da letra, que ela vai ver a letra, o som e a articulação necessária para se realizar esse som, tá bom? Assim, fica uma dica aí, quem puder está buscando aí esse curso, é um curso excelente, de uma profissional excelente, tá? Então, como que a gente pode ajudar aí as nossas crianças, né? Então, estimular a aprendizagem de novos planos motores, então não pensar que ela foi lá com dificuldades de aprendizado, né, por questões escolares, e aí já vem já com as suas questões, já vai trazer o caderninho da fono para você dar uma olhadinha. Então, vamos assim, olhar tudo que a gente tem e vamos ver se a gente consegue aí elaborar, como eu falei, um plano especificamente para ela, né? Para que ela possa saber que aquilo foi feito para ela. Então, converse, pergunta do que ela gosta, o que ela se interessa, né? O que chama a atenção dela, né? Pensar em atividade curta para manter a atenção. Às vezes a gente planeja coisas mirabolantes e não funcionam, porque essas crianças elas não têm nem a alta regulação, nem o freio inibitório. Então, elas não vão conseguir, neste momento, ter uma atenção sustentada, então tem que ser uma coisa rapidinho, trabalhar figuras e pistas fonéticas, atenção, paciência, motivação, né? Hoje nós já temos livros aí na área da psicopedagogia, na área da pedagogia, que fala sobre a pedagogia do afeto, onde fala que é muito claro, né, que as crianças elas aprendem mais quando sabem que os professores gostam dela. Então a motivação é uma coisa que é seria muito bom a gente tá mostrando para as nossas crianças que nós acreditamos, e aquilo que eu comentei com vocês, busque sempre começar pelo ponto forte, né? Por aquilo que essa criança tem de melhor. Depois a gente vai desenrola aí as nossas questões, aonde a gente quer chegar. Essa cartinha aqui está disponível no site que eu deixei para vocês da Abrapraxia, que é a Associação Brasileira de Apraxia de Fala da Infância, que tem como presidente Fabiana Colavini, que foi quem começou, né, ela e mais outras duas mães, todo esse movimento de apraxia de fala aqui no Brasil, junto com a doutora Elizabeth Juste, que é fonoaudióloga. Essa cartinha está lá no site, tem uma cartinha muito bonitinha, falando, né, da criança, de como ela gostaria de participar das coisas da escola. Então, tem até uma carta de uma mãe para a professora. Depois deem uma olhadinha lá, são materiais que vão ser muito ricos quando a gente receber essas crianças, para que a gente possa orientar esses pais, né, para que a gente possa trazer uma coisa a mais para que eles possam se sentir seguros, né? Porque mandar um filho para a escola a gente já, né, já fica com o coração meio apertado muitas vezes. E sabendo que essa criança não consegue dizer o que aconteceu lá, eu acho que ainda deve ser muito mais angustiante, tá? Então fica aí essa cartinha que é muito bonita, foi muito bem feitinha, para que a gente possa estar trabalhando aí. Depois vocês dão uma olhadinha no site que eu deixei também aí, busquem informações, tem bastante coisas legais lá. Eu trouxe aqui também para vocês darem uma olhadinha, vou ver se eu consigo, aqui eu consigo. Essas são pistas, pessoal, da Abrapraxia, tem para vender no site também da Apraxia, que são pistas que a gente pode trabalhar com as nossas crianças, né? Então, por exemplo, tem, ó, alô, a gente pode trabalhar tanto ajudando a fono com o caderninho com as pistas que ela der, né? Trabalhando as palavrinhas que ela der, como a gente pode trabalhar na escola, dizendo, ó, olá, né? Fazendo com a criança entender o olá, conversando com ela, mostrando para ela. Podemos trabalhar com PECs também, né? O sim, ó, sinais que ela pode dizer sim.
Então são bastante fichinhas que a gente pode estar trabalhando com as nossas crianças. É, dá, por exemplo, chega na casa, né? Quem é a vovó? Então a gente pode estar mostrando, né, a figurinha ou dar a figurinha para a criança que possa se comunicar com você, né? Então, por exemplo, às vezes ela quer, não sei, às vezes está doendo alguma coisa, a maneira que ela pode também tá te mostrando que tá doendo. Então, essas fichinhas são muito úteis, tanto para trabalhar as questões de alfabetização, né? Quanto para trabalhar as questões de comunicação, tá bom? Então, é um material muito bem elaborado, muito bem feito, com palavrinhas simples, ó, tá vendo? Às vezes monossílabas, às vezes dissílabas, bem bem simples para que a gente possa estar auxiliando as nossas crianças aí, tá? Ó, tem essa aqui também, ó, papá. Então, são várias fichinhas do material da Abrapraxia. Esse material aqui, ó, minha caixinha já tá toda aberta. Esse material aqui é um material muito interessante, feito por pessoas muito sérias e muito preocupadas e comprometidas com as questões das nossas crianças aí, tá bom? Eu deixo aqui, então, deixei aqui para vocês o site da Abrapraxia. Lá tem várias informações, tem vários vídeos das conferências. Procurem entender, lá tem muitos depoimentos emocionantes sobre os diagnósticos, as descobertas, né? As lutas aí das mães aí incansáveis. Tem também dicas de quando vai ter curso, quando vai ter conferência. Então, dê uma procuradinha lá, é muito interessante. Então, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês, se cuidem, cuidem dos seus. Beijo e até mais.